Então, pessoal, nós vamos começar agora a falar sobre funções orgânicas que apresentam átomos diferentes de carbono e de hidrogênio na molécula. Vamos começar pelos aletos. Então, os aletos orgânicos são compostos que derivam dos hidrocarbonetos pela substituição de átomos de hidrogênio por igual número de halogênios. Então, observem a tabela aqui. Os halogênios, eles são da família 17, ou seja, eles têm 7 elétrons na camada de valência e eles fazem uma ligação, como o hidrogênio. Então, o hidrocarboneto perde um hidrogênio e entra um halogênio naquela ligação. Então, os halogênios principais, aliás, os únicos halogênios que fazem ligação são o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. O astato não faz ligação com os átomos de carbono, porque o astato ele é muito instável, né? Então, por exemplo, ali pode acontecer de substituir um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 ou até 4 hidrogênios, tá? A ligação carbono-halogênio ela é formada pela sobreposição do orbital híbrido sp3 do carbono com o orbital p do halogênio. Então, acontece a ligação entre o sp3 do carbono com o p do halogênio. É importante observar que, devido à diferença nas eletronegatividades dos átomos, esta ligação ela é polarizada, ela tem um polo. Então, é só nós observarmos aqui. O carbono, ele tem uma eletronegatividade igual a 2,5. Aqui, 2,5. Olha, o flúor é 4, o cloro 3,5, o bromo 2,8 e o iodo 2,5. Então, haverá sim uma diferença de eletronegatividade entre carbono e flúor, carbono e cloro, carbono e bromo. Já com o iodo não tem diferença, né? Observando aqui as ligações que acontecem, nós percebemos então, por exemplo, aqui o primeiro desenho, entre carbono e flúor, observem que forma-se uma nuvem vermelha ao redor do flúor, indicando que houve uma atração muito forte sobre os elétrons por parte do flúor. O mesmo acontece aqui com o cloro, com o bromo já um pouco menor, e aqui com o iodo praticamente não há formação de uma diferença, de uma polaridade, né? Bem, essa polarização da ligação, ela acarreta numa característica muito importante para o composto, que é a força da ligação e o comprimento da ligação. Então, observem que quanto maior a eletronegatividade, por exemplo, o flúor, né, tem uma grande eletronegatividade, a força de ligação ela é maior. E como a força de ligação é maior, por consequência, tem-se um menor comprimento de ligação. Então, o flúor ele fica bem próximo do carbono. No composto do lado, eu tenho o cloro. O cloro ele é um pouco menos eletronegativo, né, do que o flúor. Então, a ligação ela tem uma força um pouco menor. A força sendo menor, observem que os átomos eles vão ficar um pouco mais distantes. Então, aqui a ligação ela é um pouquinho mais distante. A distância entre o carbono e o cloro é um pouquinho maior do que entre o carbono e o flúor. E se nós observarmos do lado também, quando eu falo do bromo, diminui a força de ligação e aumenta o comprimento da ligação. E se eu falar do carbono com o iodo, ainda mais, né? Diminui a força de ligação e aumenta o comprimento da ligação. Então, eu posso dizer que quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, mais forte será a ligação e menor será o comprimento da ligação, mais próximos estarão os átomos entre si.
Como características dos haletos, eles se encontram em condições ambientes nas fases sólida, líquida ou gasosa. Estes compostos são solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água, mesmo sendo moléculas polarizadas. Essa informação é importante, né? Então, os haletos, eles não são solúveis em água e são solúveis em solventes orgânicos, solventes apolares. Bom, em virtude da maior massa molar, devido ao halogênio, os haletos de alquila apresentam ponto de ebulição mais elevados se comparados aos alcanos, de mesmo número de carbonos. É aquela característica que nós já comentamos, né? À medida que aumenta a massa molecular, aumenta ponto de fusão e ponto de ebulição. No caso dos haletos de alquila, com o mesmo número de carbonos, a temperatura de ebulição aumenta com o aumento da massa molar do halogênio. E eles apresentam pontos de fusão e ebulição crescentes com o aumento da massa molecular, ou seja, com o aumento da massa, com o aumento da cadeia carbônica, né? Já foi comentado isso. A nomenclatura é bastante simples. Então, a cadeia principal é o mesmo esquema do hidrocarboneto. Identifica a cadeia principal, verifica as ramificações, numera os carbonos da cadeia principal e indica aonde estão os halogênios. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a cadeia principal, 3 átomos de carbono. Então, seria aqui o propano, né? 3 átomos de carbono. No carbono 2, eu tenho o átomo de bromo. Então, eu tenho 2 bromopropano. Também pode aparecer dessa forma aqui de baixo, olha, brometo de isopropila. Então, o brometo e aí a cadeia carbônica como radical, brometo de isopropila. O mais comum, o mais correto é aqui, 2 bromopropano, mas pode aparecer também brometo de isopropila. Aqui outro exemplo. A cadeia principal seria toda essa cadeia aqui com 7 átomos de carbono, heptano. E observem que no carbono 1 eu tenho 2 átomos de bromo. Então, um dibromoheptano. Ou dibrometo de heptila, menos comum, tá? Aqui eu tenho um trialeto, né? Aqui a cadeia principal seria o metano. E eu tenho 3 átomos de cloro. Então, triclorometano ou tricloreto de metila, também pode aparecer esse nome, tá? Outros exemplos. Então, aqui, cadeia principal com 4. E no carbono 2, um átomo de bromo. Então, 2-bromobutano. Aqui, triclorometano. Aqui embaixo, uma cadeia com 7. Aqui, um radical etil, né? Então, eu tenho... vou numerar a cadeia, né? Então, aqui seria vou começar a numerar a partir do carbono mais próximo aqui. Então, esse vai ser o carbono 1, então seria 1, 2, 3 até o 7. Então, eu tenho 5 cloro, 3 etil, 2 fluorheptano. Ao invés de flúor, pode aparecer a palavra fluoro, tá? Também é correto. Aqui embaixo, a cadeia principal, então essa aqui, né? Aqui eu começo a numerar a partir do carbono mais próximo da insaturação. Então, esse aqui vai ser o carbono 1. Então, eu tenho 4 cloro, pente 1 eno. Escrevi errado ali, né? Pente 1 eno, tá? Na sequência, cadeia principal, essa aqui, propano. No carbono 1 tem um cloro, no carbono 2 tem um metil, então 1 cloro, 2 metil propano. E aqui embaixo, hexano, né? Vou começar a numerar mais próximo da ramificação CH3, então eu tenho um 4 cloro, 2 metil hexano. Exemplos de haletos usados no dia a dia, então, primeiro aqui aparece o cloreto de etila, o cloretano. Ele é um gás incolor
que já foi empregado nos lança-perfumes, em carnavais, enfim, e é usado na obtenção do chumbo tetraetila, um antidetonante da gasolina. Depois, o tetracloreto de carbono, ou tetraclorometano, nome da IUPAC, né, que é o CCl4, empregado em indústrias como solventes e também na medicina. O clorofórmio, que é o triclorometano, CHCl3, né, é um líquido incolor, volátil, possui ação anestésica e pode ser empregado como solvente. O DDT, que é o dicloro difenil tricloroetano, que era usado como inseticida e foi proibido por ser tóxico ao homem. E o BHC, que é o benzeno hexaclorado, também é um inseticida poderoso. Haletos de alquila naturais. Então, ainda existem um número pequeno, né, de compostos naturais que foram isolados de micro-organismos marinhos, principalmente. Alguns desses são muito tóxicos e também foram identificados haletos de alquilas naturais com atividade biológica, como, por exemplo, o plocameno, isolado de uma alga. Tá? Classificação dos haletos. Então, para o caso de haletos que têm um halogênio monohaleto, 2 halogênios dialeto, 3 halogênios trihaletos. Bem, para os dialetos, existe uma classificação com relação à localização dos haletos. Então, quando aparecem no mesmo carbono, então, os 2 halogênios no mesmo carbono, eles são chamados de geminados ou gêmeos. Quando são halogênios em carbonos vizinhos, um do ladinho do outro, são haletos vicinais. E quando estão em carbonos isolados, carbonos alternados, um distante do outro, são chamados de haletos isolados. Eles também podem ser classificados de acordo com a sua reatividade em haletos de alquila, quando a cadeia quando está ligada a um carbono saturado de uma cadeia aberta, e haletos de arila, quando está ligado a um anel aromático, um anel benzênico. E também podem ser classificados com relação ao tipo de halogênio. Então, nós temos fluoretos, quando for flúor, cloreto, quando for um cloro, brometo, quando for o bromo, iodeto, quando for iodo, ou misto, quando tiver uma mistura, então, de flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, primeiro, um fluoreto de sec-butila, ou também chamado de 2-fluorbutano. Aqui, um brometo de fenila, ou bromobenzeno, e assim por diante, conforme aparecem os átomos de cloro, bromo e iodo, né? Ou flúor. E quanto ao tipo de carbono, então, os haletos podem ser classificados em primário quando o halogênio está ligado a um carbono primário, carbono da ponta da cadeia. Haleto secundário, quando o halogênio está ligado a um carbono secundário. E haleto terciário, quando o halogênio estiver ligado a um carbono terciário. E aqui eu coloquei alguns compostos para que vocês obtenham a nomenclatura destes compostos. E aí vocês vão fazer com calma aí na casa de vocês. E se tiverem dúvidas, nós podemos tirar então as dúvidas numa próxima aula.